linha de atuação que eu gosto muito, né, de projetos tanto físicos, manufaturar e desenvolver equipamentos, como também projetos digitais. Então, conversei com o professor Normandes, que aceitou me orientar, né, no programa, para o desenvolvimento de uma proposta, né, que a gente espere que dê bons frutos, né. A proposta, ela tem um título um pouco extenso, mas o título dela é Monitoramento Ambiental, que utiliza satélite e IA, inteligência artificial, Desculpa, Igor, para... só um Oi? momentinho, eu me enganei aqui, o debatedor é o César, né? Isso, Eu acho que ele exatamente. não está presente. Aham. Ele não está presente? Peraí, então. É por isso que eu perguntei, porque O Igor, eu vou mandar uma mensagem. Só um minutinho, Luiz, me dá um segundo. ele entrar, né? Ele tinha me mandado uma mensagem falando que ele ia estar agora. Eu confirmei com ele um pouquinho antes de começar aqui. Peraí, só um minuto. Aham, tá bom. Tá, ele entrou agora. Acabou de Tá entrar. bom. Boa noite. Valeu, César. Bom, então, continuando, recapitulando, então, o título da nossa Pode começar proposta. de novo, faz favor, Igor, tá? Tá, beleza. Bom, me chamo Igor Eduardo, sou mestrando aqui do Programa de Gestão e Tecnologia Ambiental da UFRJ. Eu sou formado em engenharia, né, engenharia mecânica, atuo tanto em projetos de engenharia, também como projetos digitais, né, na área de programação e desenvolvimento de software. E com base, né, nessa digamos assim, afinidade, eu conversando com o professor Dr. Normandes, a gente meio que chegamos a um projeto que seria interessante de descobrir a viabilidade dele, né? Que seria um projeto intitulado Monitoramento Ambiental, que utiliza satélite e IA, né, que é a inteligência artificial, para detectar, prever e combater degradação de terra para ações de regeneração vegetal, né, após. Então, o meu orientador, o professor Dr. Normandes Matos da Silva, e o debatedor, né, aqui da apresentação, vai ser o pós-doutorando César Cáceres. Bom, a nossa principal proposta, digamos assim, como qualquer outro projeto, eu sempre penso no valor final antes de começar ele. Então, quando eu pensei nesse projeto, junto com o professor, nós pensamos lá na frente o que ele entregaria, né, de resultado final. E a gente propõe, né, entregar sustentabilidade, que seria, no conceito, né, ambiental, seria entregar, assim, se possível, né, óbvio, além do reflorestamento, né, da vegetação, também conciliar ali, o uso responsável, né, dos recursos naturais e também levar isso à posteridade, né, passar um legado, né, desses recursos serem mais perenes, né, não só buscar reflorestamento ali sem ter esse ecossistema saudável para que ele possa se manter e, digamos assim, aflorar mais, né. Bom, e essa proposta, ela se vem a partir de uma problemática. Bom, o Brasil é um país continental com uma biodiversidade absurda, né? Nos biomas que conhecemos, né? Nossos 6 biomas, só que ele enfrenta alguns problemas, né? Da ação, da intervenção humana, seja para o avanço do agronegócio, da urbanização, etc., né? Desordenado, que ele acaba influenciando negativamente, né, a biodiversidade, né, através de degradação de biomas, da biodiversidade, né, em si, e com isso, né, agentes ambientais, agentes fiscais ali que estão ali para ser um meio, né, defensor desse recurso, eles vão autuar ali, né, e muitas das vezes aplicando multas ou até mesmo os embargos, né, que é uma limitação, proibição do uso daquele recurso, né,
E algumas dessas vezes, né, a gente está falando de recurso monetário, né, de multas aplicadas, que chega a casa de milhares de reais. Então, a gente temos duas pontas, né, dois problemas, digamos assim. Tanto a ponta que está ali para preservar, para proteger, né, que está sofrendo com a degradação, e quanto a outra ponta que tem um vínculo mais empresarial, que também vai sofrer devido a esse avanço, né, não legalizado, digamos assim. Então, a proposta seria meio que ser uma balança entre esses dois elos, tanto o produtor agrícola quanto o agente ali da preservação ambiental. E para isso, né, nós propomos, então, algumas soluções, que seria uma integração automatizada, então, assim, ser possível termos várias bases de dados concentradas em um local para fazer o monitoramento inteligente dessas informações, para posteriormente ser feito ações, seja para restauração de ecossistema, seja para preparar uma parte estrutural de um workflow, né, mais estruturado e automatizado para os agentes fiscais atuarem, fazendo assim, então, redução tanto de tempo e ainda melhorando, né, assim, o tempo de resposta, né, desses agentes, tentando prevenir o quanto antes, minimizar, né, uma ação que, por exemplo, ele demoraria para perceber e fez uma catástrofe, né, tentar reduzir, então, esse tempo de atuação para reduzir, então, o impacto gerado ambiental. Acho que eu fui um pouco confuso aqui na minha fala, me desculpe. Bom, os objetivos da proposta, ela tem vínculo tanto técnico-científico quanto mercadológico. A ideia principal, né, como eu falei, era do valor final agregado. Então, a gente foi, primeiramente, ver o que o mercado ele utiliza, o que o mercado não utiliza e o que o mercado fala que precisa. Então, a gente, a partir de diversas técnicas, né, tem de pesquisa de mercado, seja mapa de empatia, de persona, identificação, não vou entrar aqui muito a fundo sobre isso. Então, o nosso objetivo, então, ele geral, né, ele tem essa pegada, tanto ver a viabilidade disso, né, porque não adianta a gente desenvolver várias coisas e não ser utilizado. E nossos objetivos específicos são 3, que é mapear e revisar as principais abordagens tecnológicas existentes para o monitoramento de cobertura vegetal, ou seja, ver o que os principais players do mercado estão utilizando, seja comercialmente, seja ferramentas públicas, ver onde um é melhor do que o outro, né, assim, porque nenhum sistema é perfeito, e tentar meio que trazer o que é forte de um, o que é forte do outro e gerar algo mais, digamos, mais ajustável, né? O segundo é exatamente fazer o projeto, né, fazer a arquitetura, tanto conceitual quanto funcional, do modo, né, de monitoramento inteligente, e, por fim, né, integrar e automatizar o processamento desses dados, né, que é como a gente vai estar fazendo análises de imagem de satélite posteriormente, a gente vai trabalhar com imagens de drones, né, então, esse processamento desses dados para poder ser utilizados pelos nossos agentes de IA, que vão ser aí os nossos workers, né, no campo de batalha. A metodologia, então, ela consiste de forma simples, né, a gente não quer deixar uma aplicação extremamente complexa, de fato, a não ter escalabilidade, então, a aquisição de integração dos dados, né, como a gente já falou, pré-processamento e normalização das imagens, que aí basicamente a gente pode desenvolver uma ML para poder prender, né, padronizar e etc. Depois, desenvolvimento dos agentes, que são aquela, digamos assim, uma inteligência, né, que vai receber informação, ela vai processar e ela vai executar uma determinada tarefa, ou seja, ela é alguém que, como se fosse uma pessoa executando determinada função, né, a gente não precisa estar ali mandando ela toda hora, ela já vai ser mais proativa, né. Quarto ponto é a análise e validação dos resultados, né? Como a gente falou, a gente tem o interesse de ver a viabilidade, né? Porque
não faz muito sentido, né, ficar desenvolvendo só por desenvolver, essa não é a minha temática. E, por fim, ver, né, se essa solução escalável, aí a parte mais técnica, né, tanto da parte de engenharia em si, né, quanto a parte de software. Bom, a proposta de valor, então, aqui a gente tem 2 elos na balança e um terceiro, né, que eu vou explicar logo à frente. Os 2 que a gente já falou, né, tanto o produtor agrícola quanto o produtor rural, desculpa, quanto os órgãos fiscais, né, eu já falei um pouco ali que era sistema de monitoramento para poder reduzir, né, assim, essa questão de multas e embargos para essa ponta, né, através do sistema precoce, etc. Ou seja, tem várias outras processos, né, a ser desenvolvido que só deixaria o documento um pouco extenso. E até mesmo auxiliar eles. Eu vi um projeto recente no mercado que agregava valor bastante para produtores na área de crédito, que ele automatizava, fazia validação por inteligência artificial. E temos a linha de crédito verde, né, que muitos agricultores, né, tendo uma pegada mais sustentável, mais ecológica, ele tem também, né, esse crédito aí no mercado. Ou seja, então a ideia aqui é fazer então depois um compliance, né, para automatizar também isso, por que não, né, para o produtor rural. Os órgãos fiscais é a fiscalização inteligente, redução de atuações, provas técnicas robustas, né? Tem vários outros detalhes também, mas o texto não fica muito cansativo. E a terceiro interessado, que eu acredito, um terceiro stakeholder, seria a parte de pesquisa, né? Instituições de ensino, como universidades, escolas, a linha mais pesquisa, né? Voltada para ter ver essas métricas, né, de sustentabilidade, se realmente faz sentido ou não, o que eles possam contribuir, o que eles podem tirar de informação da plataforma, né, e etc. Bom, os resultados esperados, né, que queríamos alcançar. Em nome de Jesus. Integração e transparência, né, dos dados, a validação do agente de IA, que é o core dessa aplicação, e acessibilidade. Bom, quando falamos de integração e transparência, então, integração de múltiplas fontes de dados, né, porque fazendo pesquisa de mercado eu vi que alguns agentes, eles trabalham com vários sistemas, e isso muitas das vezes mais atrapalha do que ajuda. Monitoramento contínuo dessas informações e a rastreabilidade das cadeias, né, dos pipelines executados. A validação do agente aqui, basicamente, eu quero tentar uma alta taxa de acurácia, né, que ele seja algo que não dê muito retrabalho tanto para o agente quanto para o agricultor final. E a acessibilidade, né, a gente tem que pensar em algo que tenha uma experiência do usuário, né, que a gente quer reter esse usuário para engajar ele, né, e ser útil para ele. Então, a gente precisa ter uma interface intuitiva, né, ter ali algumas vezes um onboard, né, que é o tutorial, fazer ali um workflow com ele, né, ensinando, ter essa pegada de ser fácil utilizado e bonito, né, o pessoal mercado gosta muito de coisas bonitas. E parcerias, né, com instituições, empresas, universidades, outros, qualquer outro stakeholder que veja sentido, né, do que estamos fazendo. Bom, atualmente, a aplicação, ela meio que está baseada numa aplicação pública, né, que é o Map Biomas. Aqui, basicamente, o que eu estou fazendo lá é pegando a API deles, que está excelente, a documentação deles está absurda, mas aqui eu estou tentando trazer com uma nova abordagem. Aqui, basicamente, devido ao tempo curto, o que eu fiz foi meio que nada se cria, nada se constrói, tudo se copia, né? Brincadeira à parte, mas o que eu fiz foi trazer uma parte da aplicação deles, né? Replicar uma parte da aplicação deles que ficou excepcional, que é a parte de verificação de alertas de degradação em tempo real, ou quase real, né? E ficou muito boa, né? Porque eu consigo fazer vários filtros, seja por tipo de território, por período de alertas, notificações,
seja por tamanho de hectares, do alerta de degradação, autorização, imóvel com diversas parâmetros de filtro, né? Ele vai me trazer espalhado pelo Brasil, em cada bioma, você consegue pesquisar também, e ali você consegue saber o que de fato está ocorrendo, né? A aplicação, ela está em fase de MVP, né, que é o mínimo produto viável, e mais posteriormente a gente vai incorporar mais funcionalidades. E até o momento ela está trazendo então esse overview, que é a partir da pesquisa você ter ali as métricas, estatísticas ao longo do período, ou seja, se a gente reparar na tabela ao lado que está escrita estatística, a gente tem a quantidade de novos alertas pelo período mais recente, né, que a plataforma ela consegue a gente entregar pela API, a quantidade de alertas no período que você pesquisou, a evolução de desmatamento ao longo do ano, mensal, a evolução de alertas também. Só vale ressaltar aqui, como a plataforma está em desenvolvimento, tive um errinho aqui que eu só reparei depois que eu subi o build, que é basicamente a fase temporal, se vocês repararem, na evolução, área de desmatamento, que é o primeiro gráfico verde, primeiro gráfico de barra verde, a fase temporal dele está errada, era para ser 19 até 2025. Foi um problema de fuso horário. É coisa simples de resolver. E a último gráfico também ficou com esse mesmo probleminha. Só eu consegui ver isso no gráfico do meio, né, que é esse gráfico que tem os gradientes, e os outros dois passam despercebido. Foi noite programando, a gente acaba passando batido. Bom, era isso a minha apresentação. Eu não sei se para alguns faz sentido ou não, mas espero que seja algo frutífero. Obrigado, Igor. Então, passo aí a palavra ao professor Normandes, depois o Dr. César, né? Prazer em conhecê-lo aí. Só conheci o César pelo WhatsApp, eu acho. Agradeço, Luiz, agradeço Igor, César também por ter aceito ser o nosso debatedor. O trabalho do Igor, para os colegas entenderem, os professores, estudantes que estão aqui, é um trabalho extremamente desafiador. Por quê? Eu acho que foi possível perceber que o Igor tem um DNA de empreendedor. A apresentação dele tem uma cara de pitch, né, de venda de um produto. Eu acho assim que eu não quis ficar metendo a colher neste momento para trazer uma roupagem muito mais científica, mais pesada, mas isso vai acontecer mais para frente, a gente ter uma roupagem mais científica, mas assim, a essência dessa proposta do Igor, acho que é muito interessante que se mantenha, porque teremos os impactos em termos de pesquisa que serão gerados para a comunidade, como ele colocou lá, para órgãos de fiscalização, para atividades de pesquisa, de ensino, atividades pedagógicas, mas também eu entendo que o mestrado, os projetos de pesquisa de mestrado e até de doutorado também se prestam para isso, ou seja, para que você consiga formatar, vamos colocar entre aspas, um produto, um processo que seja passível de ser de entrar na cadeia produtiva em termos assim de prestação de serviços, que, como eu disse antes, é bem o DNA do Igor, né? Então, eu acho que tentar aliar esses dois mundos, que para mim tinha que ser um mundo só, é o ideal, né? Então, por isso que eu e o Igor discutimos muito sobre isso, e a gente teve essa proposta surgiu. Inicialmente, ele não contou para vocês, eu não quero ser muito prolixo aqui, mas só para dar um contexto para vocês, inicialmente isso surgiu até de uma conversa com uma colega do mestrado que trabalha na Polícia Militar Ambiental, e como eu também já prestei alguns, participei de projetos com o pessoal da Polícia Ambiental, eu entendi que esse trabalho do Igor ia ser muito interessante. Em que medida? Na medida que esses policiais ambientais aqui do Mato Grosso, particularmente aqui da nossa base de Rondonópolis, atendem um raio geográfico muito grande, acho que são mais de 20 municípios, e assim, eles são uma espécie de faz-tudo
né? Então, em projetos, eu tentei até trabalhar com eles, por exemplo, treinamento mais intensivo com drones, pilotagem, processamento de dados. A questão é que, no momento, eles estão mexendo com combate a incêndios, a desmatamento. Outro momento, eles vão combater a pesca ilegal. Outro momento, eles vão trabalhar com poluição sonora na área urbana. Então, qual que é a ideia dessa plataforma que... como que isso vai ser materializado, gente? Nós teremos uma espécie de uma página na internet em que você vai ter um acesso por meio de um login e senha e haverá, nesse primeiro momento, uma customização, ou seja, por exemplo, policial militar ambiental ou um técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estadual, não sei. Lá, além de ter a interface com uma plataforma fantástica que o Igor colocou, que é o Map Biomas, em termos de dados geoespaciais, monitoramento de desmatamento, de queimadas, poder recortar toda essa informação para uma área de interesse. Então, não fazia sentido o Igor fazer isso do zero, já que existe o Map Biomas aí, que é um case internacional de sucesso. O Brasil é uma referência em monitoramento ambiental por conta do Map Biomas. Então, ele traz isso para dentro dessa plataforma e, ao mesmo tempo, há a proposta da gente conseguir fazer também que a plataforma, esse agente de IA personalizado, possa ajudar com algumas dúvidas. Por exemplo, uma dor que a gente sabe que existe, legislação ambiental, né? Eu, como biólogo, sofro muitas vezes para ter acesso, porque está tudo esparramado. Então, esse agente também vai congregar, vai ser um elemento um repositório da legislação, por exemplo, pode ser a legislação ambiental de Rondonópolis, de Mato Grosso, do Brasil, Código Florestal, a lei de recursos hídricos, etc, etc. Então, para facilitar o acesso, evitar muitas páginas sendo abertas e, enfim, confundir mais do que ajudar. Então, vai ser um repositório para trabalhar esses dados geográficos, ajudar na fiscalização. Então, pensando na polícia ambiental, por exemplo, que poderia ser o ator mais próximo a ser beneficiado, e também ter essas informações relacionadas à legislação ambiental. A IA pode ser treinada também com material sobre educação ambiental, porque também é uma dos objetivos desses atores, os policiais, de levar palestras para as escolas, trazer uma informação para as pessoas, etc. e tal. Então, essa é a essência do trabalho. E também servir como um elemento de pesquisa, porque se a gente tem um agente de IA personalizado, materializado, num acesso a uma página, como o Igor colocou, que seria intuitiva, não seria aquela coisa complexa de você se perder no meio de abas, de entra aqui, clica ali, ser algo mais intuitivo, mais limpo, facilitaria também professores e professoras, estudantes que, de alguma forma, precisam, de uma maneira ágil, ter acesso a esses repositórios que esse agente pode prover, né? E, para finalizar a minha fala, ser esse produto. Por exemplo, o acesso pode ser público, mas em alguns módulos careceriam de um treinamento mais específico, e aí o Igor pode prestar serviço nisso, por exemplo, para produtores rurais que querem ter esse raio-x ambiental da propriedade que eles já possuem, uma propriedade que eles vão comprar, saber de riscos, de ameaças em relação a multas, a embargos. A legislação ambiental é uma coisa dinâmica, então tudo isso pode, digamos assim, estar de uma forma mais aglutinada, organizada nisso, e aí, claro, né, não é uma bola de cristal que você vai lá, pergunta e vem a resposta pronta. Por isso que o treinamento é interessante, para que quem for trabalhar com isso saiba exatamente o que extrair de lá e o que interpretar desses dados que estão extraídos. E para finalizar mesmo, acho que o professor Luiz vai reforçar, mas acho que é importante nessa questão da cara mais acadêmica desse trabalho, a gente pensar, Igor, numa publicação de impacto. Além desse produto tecnológico, nós precisamos ter uma publicação de impacto dentro da área de ciências ambientais, envolvendo os professores aqui do programa, você, outros colaboradores,
mas que isso possa também contar pontos preciosos em termos de publicação científica para nós, tá bom? Obrigado. Passa a palavra para o César. Boa noite a todos, professor Normandes, professor Otávio. Eu quero agradecer primeiramente o convite para participar da apresentação do Igor. Para mim está sendo uma grande oportunidade também. Eu também tenho certeza que vou sair daqui, vou aprender também e também espero poder ajudar também em relação ao trabalho do Igor, que é bastante interessante e também abrangente, porque ela envolve a questão de diferentes vertentes, né? Questão de ensino, também de pesquisa, fiscalização, também a questão abrange também a questão da área de produção também. Então, realmente é um grande desafio, né? Desenvolver a plataforma e bastante interessante. Eu tenho, em relação à apresentação do Igor, eu tenho algumas perguntas, né, relacionadas à criação da plataforma. O Igor mencionou, né, que a plataforma pretende integrar dados de sensoriamento remoto, imagens de satélites e drones. Então, essa plataforma ela vai vai fazer uso de todas as imagens de satélites disponíveis ou ao foco em alguma em específico, né? Tendo em consideração que diferentes imagens de satélites apresentam diferentes resoluções, né? Frequências de visita também. Como vai ser trabalhada essa questão na elaboração, na criação da plataforma? Como que isso vai ser disponibilizado? Perfeito. Eu posso responder mostrando a plataforma já da etapa que ela está? Sim, sim. Pode, beleza. Deixa eu só ver aqui. Agora eu não lembro o link que eu usei. Eu gosto de hospedar bastante coisa aqui na Vercel. Vercel. Tem tanta coisa aqui. Tá, aqui eu não estou logado, então, no momento, o sistema só tem uma landing page, que é uma página de apresentação, né? O meu notebook aqui, eu uso muito modo dark, então ele acaba com qualquer página de internet, mas não tem problema não. Se vocês acessarem esse link, depois eu posso até disponibilizar aqui no chat mesmo, se for de interesse, ela vai estar mais apresentável, né? Então, se eu vim aqui no login, eu tenho um e-mail de demonstração aqui, só para a gente ver como que ela está. Não repare o layout, né? Como eu falei, ele está destruído por causa exatamente da minha configuração do notebook, né? Deixa eu ver aqui. Tá, ele estava aqui só. Bom, de entrada, a ideia é facilitar, né, a visualização dos dados. Nossa, mas o meu computador destruiu demais a interface. Mas, enfim, se a gente entrar aqui em mapa, né, a parte de monitoramento, o que ele vai entregar aqui para a gente é o seguinte, é uma espécie de Google Maps, né, que a gente... Peraí, eu tenho que... Nossa, o meu zoom tá ridículo. Bom, vocês conseguem enxergar bem minha tela? Conseguem, né? Sim. Beleza. Não consigo. Tá, então, César, aqui no caso, a gente está utilizando, se eu não me engano, os dados, né, dos mapeamentos que a gente vai utilizar, do Sentinel-2, que é o que o Map Biomas ele traz. O Map Biomas ele tem uma API, que a gente chama que é uma API, uma interface de aplicação, onde você pode fazer requisições, né, existem diversos protocolos de comunicação, como o HTTP, né, o HTTPS, que é uma utilizador de aplicação de segurança, mas ele traz uma API GraphQL, que é excelente para consultas. E, né, nessa API, ele traz já essas imagens de cada
ponto que ele monitorou. Então, no momento em si, para fazer a integração com outros tipos de satélite, vai ser a partir do que a plataforma me pedir. Por exemplo, se eu estou na etapa de validação e os usuários falam assim, cara, você tá maluco, a gente não quer um negócio desse. Então, não vai fazer mais sentido eu seguir essa abordagem, entendeu? Mas se eles falar, cara, isso está sensacional, melhor, aí sim, aí eu parto para outras integrações, né, com outros tipos de satélite. Tinha um norte-americano que era sensacional, acho que é acho que eles entregavam imagem, acho que de 3 metros de resolução, se eu não me engano, mas eles eram muito custosos, né, mas é uma possível solução, né, se a aplicação crescer e for pedido, né, for exigido esse tipo de quesito. Mas ao momento em si, a gente só vai trabalhar com a Sentinel-2, porque ainda não faz sentido, ainda mais programando solo, dá muito trabalho, não faz sentido eu ficar criando mais e mais features e não chegar ali à validação e ficar um projeto perpétuo. Não sei se eu consegui te responder se seria isso. Sim, consegui, eu entendi. Agradeço pela resposta. Então, no momento, então, vocês estão focando em uma imagem, então, no caso, o Sentinel, né? Isso. Né, imagem gratuita. Uhum. E aí você menciona também em relação aos testes, né? Validação também da plataforma. Vocês, como que você pretende validar o uso dessa plataforma, né? Porque você tem 3 vertentes, né? A questão do setor produtivo, né? Do crédito verde, também tem a aplicação para fiscalização, né? Trabalhos de perícia, agilizar os trabalhos, facilitar e agilizar os trabalhos de perícia. Não só isso, mas também gerar informações robustas, né? Que vão ser utilizadas também para tomada de decisão. E também além da vertente da pesquisa, né? Então, como são 3 vertentes, vocês vão focar apenas em um ou vão focar nessas 3 vertentes, né? No caso, por exemplo, da fiscalização, né? Vocês pretendem utilizar dados de órgãos de fiscalização, atender alguma demanda, ou fazer utilizar uma área de teste para poder testar o uso da plataforma, da ferramenta? Bom, excelente pergunta, né? A priori, o foco seria os agentes fiscais. Por quê? Porque ele é o principal, digamos assim, o cara que vai me ensinar praticamente tudo do negócio, do business. Por que está sendo aplicado determinada multa? Por que determinada região foi embargada? Ou seja, então ele que vai fazer tudo, vai criar a base, digamos assim. Então, o foco no início vai ser ele. Aí depois a gente, tendo já essa corpagem, a gente pode ramificar. Entendi. Se o professor Normandes também quiser complementar. Não, é isso mesmo, Igor. Eu acho que, apesar de você mostrar o cenário, César, o cenário de ter esses, como o termo que o Igor colocou dos stakeholders, né? Então, essas 3 dimensões, que seria a dimensão de atender a uma demanda do setor do agronegócio, a demanda de atender ao setor de fiscalização, setor público, e uma demanda de pesquisa e ensino, que entraria também o setor público, mas também universidades particulares, sei lá. Não dá para um trabalho de mestrado pegar esses 3 mundos, fazer uma validação plena da ferramenta para esses 3 mundos, né? Eu acredito que o que vai acontecer é que nós temos o processo de prototipagem, né, ou prototipação. Então, o que o Igor deve apresentar na defesa dele vai ser uma versão, talvez, 1.0,
dessa solução. E essa versão 1.0 vai estar muito mais ajustada para atender o que a gente pensou inicialmente de fiscalização ambiental e para ser algo mais consultivo no primeiro momento, né? Então, a ideia é que, por exemplo, aquele profissional que trabalha com isso, na polícia ambiental, num órgão ambiental, e que ainda está com o conhecimento dele ainda está num estágio inicial, ele não tem tanta experiência de campo, experiência de legislação, que ele possa ter uma orientação mais correta e muito mais ágil, né, usando essa ferramenta. Então, essa é a ideia. Então, ser um locus para fazer essas consultas mais básicas. E aí, na medida do possível, eu acho que uma coisa que eu andei pensando seria, por exemplo, ter o código. O Igor deixar com a gente esse código, porque o Igor vai seguir o caminho dele, talvez ele faça doutorado, talvez não faça, mas também, talvez o programa ficar com o código para que outros mestrandos, mestrandas possam dar continuidade a esse trabalho, para que isso gere também novas pesquisas e gere novas validações dessa solução. Perfeito. O desenvolvimento dessa solução, o teste, né, a realização de teste, validação, né, dá diferentes, várias outras dissertações, né, e teses também, para aprimorar ainda mais essa solução, essa ferramenta, né. Em relação à elaboração do artigo, que já existem artigos que mostram, por exemplo, no caso de plugins, né, do QGIS, existem artigos, né, que eles apresentam as funcionalidades da ferramenta, né, e uma possível aplicação. Já no caso da elaboração do artigo, seria interessante apresentar até, inclusive, um estudo de caso, né, de como essa ferramenta poderia resolver um problema, né, porque é uma solução que está sendo criada, né, para que seria um trabalho, um artigo que poderia ser facilmente publicada, pode ser publicada numa revista de alto impacto e ter maior alcance, né? Então, uma ferramenta, uma solução muito interessante e vai atender, é uma solução abrangente também, que atende diferentes setores. Então, ela tem uma ferramenta com grande potencial. Em relação às imagens aos dados de imagens de drone também, como seriam essas ferramentas, esses dados seriam utilizados também para gerar um resultado que atenda os diferentes setores? Você quer responder, professor? Não, tranquilo, porque essa parte aí, Luiz e César, o Igor não está ainda muito familiarizado, a gente colocou isso como um insight para entrar na proposta, mas seria uma coisa muito por demanda, viu, César? Ou seja, a ideia seria, vamos supor que a Polícia Ambiental fará uma vistoria numa área, e aí faz de simples registros de foto com drone, uma imagem aérea de uma área. A ideia é que uma versão, talvez não da defesa dele, mas uma versão um pouco mais avançada, talvez a 1.1 dessa plataforma possa gerar relatórios automatizados de vistoria de campo, né, relatórios. Então isso facilitaria muito. Então ele vai inserindo dados em campos pré-determinados e gera um relatório, incluindo essas imagens aéreas, e também, mais para frente ainda, ter um módulo eu não sei se processamento dessas imagens, porque também isso seria muito custoso operacionalmente, já tem isso em outras plataformas, mas eu vejo assim que a importação de produtos processados de imagens de drone para gerar um elemento, digamos assim, funcional para quem está usando.
Por exemplo, eu volto a dizer os relatórios, muitas vezes quer destacar uma área desmatada, quer provar que ali, naquela coordenada, ocorreu um incêndio, uma queimada, e isso é importante porque vai ser uma prova lá na frente para que a justiça possa deliberar e tal, então, assim, eu acho que a solução para drone vai ser muito mais nesse sentido, tá? Vai ser uma coisa mais periférica, um elemento para compor relatórios, que podem compor laudos de vistoria, que podem compor peças de provas para esses processos judiciais. Sim, entendi. Sim, é uma nova disponibilização dessas imagens de drone também, né? É uma novidade também, porque a gente existem já plataformas, né? O Ministério do Meio Ambiente, eu acho que comprou imagens, né? RapidEye, né? Era, acho que do ano de 2012, mas são imagens de satélite pagas, né? Mas nenhuma plataforma, não existe uma plataforma que disponibilize, por exemplo, imagens de drone para... Pior que tem, César. Tem? Tem. Depois eu posso passar o link para você. Existe uma plataforma em que você pode se cadastrar e você pode subir o seu mosaico, né, o seu mapa aéreo, digamos assim. E aí muitas pessoas fazem isso para ser uma espécie de Google Earth de imagens de drone. Mas, assim, tudo muito pontual. Só que, por exemplo, eu já usei isso para fazer validação de plugins. Então, eu peguei lá uma área urbana nem lembro, na África, um país da África, na Tanzânia, eu não me lembro ao certo qual país, para testar um plugin de mapeamento de arbóreo em área urbana. Então, essa plataforma existe, só que, assim, é mais, assim, para recortes e tentar fazer essas validações, porque é muito difícil conseguir essas imagens de drone, né? É muito custoso. Sim. Não sabia que já existe uma plataforma com essa imagem de drone disponíveis já, né? Em relação ao uso de inteligência artificial, seria como que funcionaria esse algoritmo? Me perdoe a pergunta se for muito básica, mas é que me atiçou a minha curiosidade, porque eu não consegui visualizar como a inteligência artificial entraria na solução que está sendo proposta, na solução proposta. Perfeito. Bom, aqui é um ramo que gera bastante debate, né? IA, o que é IA, né? O que é IA, o que é ML, o que é agente? Mas falando de forma, assim, não muito técnica, né? A gente vai propor um agente, né? Como a gente disse, ele é alguém mais proativo. Então, aqui, na verdade, a função dele vai ser a partir de uma ML, uma machine learning, e ela já vai ter os padrões, ele fazer o seguinte: cara, existe uma diferença dessas duas imagens aqui. E pelos padrões, eu vi que isso significa determinada coisa. Então, eu vou tomar uma determinada ação. É como qualquer outra, não LLM, né, que a gente utiliza hoje em dia, muito, né, existe uma infinidade hoje em dia, né, que você vai fazendo perguntas e ela, a partir de quantidade de token, ela te dá cada tempo uma resposta diferente. Mas ele ser mais essa questão da proatividade, sabe? Em saber executar determinada função. Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, que eu tenho que validar se essa funcionalidade vai ser útil para o pessoal da ambiental. Ocorreu um alerta, o Mapa Bioma lançou um alerta que, sei lá, aqui onde que eu estou, Barra do Garças, de determinada coisa. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar o pipeline, ou seja, o pipeline é o processo, né? Começar a documentar, começar a fazer as coisas, ou seja, ele vai começar a trabalhar junto com a galera, entendeu? Ou seja, ele vai chegar, cara, olha, dá uma analisada nesse laudo aí, faz sentido?
a pessoa vai começar a ir lá. Não faz sentido, tá errando aqui, entendeu? E aí é uma via de mão dupla, né? Ele acaba entendendo um pouco do 3G, de como as coisas funcionam, né? A regra do negócio, que a gente vai chamar. E a partir daí ele vai dando suporte, né? A ideia é ser um suporte para essa ponta, inicialmente. Então, o uso da IA, né, diferente do método que se popularizou, né, da LLM, é que ele não tem muita essa pegada, né, de um prompt ali, etc. e tal. Ele vai ter mais essa questão realmente de como se fosse um mini colaborador ali, né, trabalhando junto. Por isso que ele é um agente. Certo. E, então, pensando no mestrado, então, se eu entendi bem, então, o foco seria, então, trabalhar sobre as imagens Sentinel, né? E trabalhar e testar as ferramentas, né, focada no setor fiscal, né, dos órgãos de fiscalização, né, a princípio. E na questão da interface da plataforma, também existe interesse de testar a plataforma, a interface da plataforma de maneira que fique mais intuitiva para aqueles que forem utilizar. A finalidade, a ideia, né, não sei se agora ou futuramente, fazer testes, algum estudo em relação a como apresentar essa plataforma, a interface da plataforma para os usuários? Sim, exatamente. É o usuário que valida, né? Qualquer ideia, qualquer produto, qualquer serviço, é o usuário que vai validar sempre, né? Aqui, inicialmente, ela tá com essa cara assim, que é coisa que a gente quer chegar. Não é muito legal você chegar para apresentar uma solução de mãos vazias, né? Eu acho muito sem graça. Então, a ideia é fazer algo básico e funcional e propor. E a partir daí, o usuário falar: isso daqui fica legal, isso daqui não fica legal. E a partir daí, fazendo os ajustes. Claro que você não pode deixar, dependendo, se tiver muitos clientes, você não pode colher o feedback de todo mundo, porque senão você precisa de uma stack, né, que é um time de desenvolvedores, absurda. E desenvolvedor é caro, né? Então, a ideia é pegar aqui em Rondonópolis, né, aí em Rondonópolis, fazer a validação local e a partir daí fazendo as modificações do que for necessário. Sim. Então já é um ponto de partida, né, nessa questão de testes, né, em relação também à interface. Então, vocês pretendem então testar, né, fazer um teste local, mas como o foco, eu imaginei, então, o foco então é em relação à aplicação na dimensão fiscal, então a prioridade seria então esses usuários, então, né, focar, testar a plataforma, né, com a ajuda desses usuários, né, tanto em relação aos dados, em relação à interface, de uma forma geral. Isso, exatamente, porque é aquele profissional que tem maior know-how, né? Porque, por exemplo, se eu vou chegar para o agricultor rural, por exemplo,
ele vai me falar, aqui para plantar soja, você vai precisar disso, você vai derrubar isso aí. Então, ele vai me falar muito do business dele, entendeu? E aqui não é só o business dele, tem algo muito maior por trás, que muitas das vezes ele tem pouco conhecimento, né, assim, comparado a um atuador ali da área, que não faria muito sentido a gente ir lá nessa outra ponta da balança, sendo que quem está com a pele em jogo, né, é o agente fiscal, que saberia falar, cara, não, isso que você está falando aqui é bobagem, isso não existe. É jeito de atuar assim, a gente atua dessa forma. Porque até então, assim, fica possível a gente falar pro cara, tem risco da sua propriedade, você está com uma reserva legal aí que você está ultrapassando o seu limite aí, cara, entendeu? Então, ou seja, essa galera fiscal ambiental que vai poder me dizer, né, até onde ali que eu posso, aquele proprietário, né, no caso, poderia, é até engraçado, né, poder desmatar de reserva ali, é uma das possíveis aplicações, né, que seria um quesito, por que é o agente fiscal que vai ser o precursor, né, da validação e não o agricultor empresarial. Perfeito. Perfeito. Bom, fiquei pensando também no uso, nos dados Sentinel. Os dados Sentinel, né, tem uma resolução, né, temporal, se não me engano, são 5 dias, né? 5 dias, né? Que são só satélites gêmeos. E você vai ter imagens, né? Com nuvens. Você vai ter imagem com nuvens, sem nuvens, de acordo com a sazonalidade ali da área em questão. Vocês vão... Nos testes, então, vocês pretendem também aproveitar as imagens, por exemplo, com possíveis nuvens, né? Porque pode ver uma imagem onde abrange podem haver imagens onde você tem a cena toda com nuvens e parte dela com nuvens. Vocês pretendem também utilizar essas imagens para aplicar filtros, também fazer alguns testes, ou o foco seria, no momento, as imagens sem nuvens? Existe algum critério? Eu vou ajudar aí o Igor nesse aspecto, que acho que está mais para a minha parte aí da orientação, porque eu, como orientador, digamos assim, que eu sou cúmplice aí desse crime. No caso, César, a gente vai se valer dos produtos já gerados, processados pelo MEP Biomas. Então, a preocupação com relação a esses ruídos nas imagens, isso a gente não tem. Por quê? Na medida que, na verdade, assim, o consumo que essa plataforma vai ter de dados, que vai da interface, né, para o usuário, não vão ser nem as imagens em si, mas vão ser os produtos gerados. Por exemplo, a dinâmica de uso do solo dos últimos, desde 85, o MEP Biomas fornece. Os alertas de desmatamento, o MEP Biomas já fornece. Então, todo esse pré-processamento, essa auditoria para o saneamento desses dados já é feito por eles. Então, é uma preocupação enorme que a gente não terá, porque a gente vai se valer de o agente que o Igor está reforçando vai ser um canal de comunicação do MEP Biomas com esse usuário, que o primeiro usuário, então, vai ser esse fiscal ambiental, né? E uma outra coisa importante que eu queria dizer, isso até para que lá na frente, nas considerações finais, eu já não precise nem falar, Luiz e César, é que assim, a validação vai ser um problema, a gente sabe disso, porque é um trabalho complexo, não é uma coisa simples, e a gente sabe que o mestrado é uma corrida de 100 metros rasos, então, assim, quando você assustou, já acabou. Então, é óbvio que não dá para ficar vendendo muitas promessas. Por exemplo, validação é algo que
provavelmente vai ser um elemento precário ao final, mas, como eu disse, é porque é um trabalho que a gente espera que tenha continuidade com outros estudantes que virão para assumir isso e e fazer as validações, né? Perfeito. Bom, já consegui já assim ter as dúvidas que eu tinha em relação à plataforma, né, como ela vai funcionar, assim, você já entendi bem mais como uma impressão bem mais clara de como ela vai funcionar, né? Então ela vai se valer então do map biomas, né? Então não é que vai ser inventada a roda, utilizar dados, classificar novamente e disponibilizar esses dados, né? Então vamos já utilizar dados já de uma plataforma que já existe, que no caso é o map biomas, né? Entendi. Bom, são as perguntas que eu tinha, né? E em relação à criação, à elaboração do trabalho, eu penso que seria interessante, sim, mostrar como a plataforma vai funcionar, mas também mostrar no trabalho um estudo de caso, né? De como ela vai funcionar, como ela pode até utilizar um exemplo real, né, de como ela vai funcionar, porque isso ilustra como, de forma bastante clara, a aplicação da solução proposta. Bom, eu encerro minha fala e mais uma vez agradeço o convite, Igor e professor Normandes. Obrigado, César. Vou fazer aqui alguns apontamentos rápidos, né, Igor? Essa questão de ter uma atividade, né, um projeto de pesquisa mais aplicado, isso não há problema nenhum de estar dentro do escopo da sua dissertação. Mas vai ser importante, né, você ter o seu projeto. Não sei como é que está o andamento do seu projeto. Em dezembro, você tem que entregar um projeto de pesquisa, né? Então, a sua plataforma está muito bonita, bem elaborada, mas você não vai poder entregar a plataforma. Você vai ter que entregar um projeto, né? E o seu projeto tem que ter um problema. Então, essas três possibilidades de uso que você está propondo, se for a questão lá da Polícia Ambiental Militar, né, essa questão mais de fiscalização, você tem que ter um texto que indique, através de uma literatura, que isso é um problema, né, e você indicar qual é a finalidade da sua plataforma, de forma que fique bem clara o objetivo geral, né, e para alcançar esse objetivo geral, os objetivos específicos. Está claro isso, Igor? Né? Eu considero assim, uma coisa que me gerou dúvida, nós tivemos um seminário aqui com o capitão dos bombeiros, acho que o Igor estava presente também, não era polícia ambiental, era dos bombeiros, e ele apresentou uma plataforma lá que eles usam lá em sala de situação, muito sofisticada, né? Então, assim, me gerou a dúvida seguinte, né? O bombeiro do governo estadual, a Polícia Ambiental Militar também. Será que eles não têm já alguma coisa andada para ser fornecida isso para eles? Né? Então, talvez verificar se essa demanda existe mesmo, né? Outro ponto importante é que, se for feito com esse enfoque de atender um problema de fiscalização da Polícia Ambiental Militar, que seria interessante ter um convênio, uma parceria, oficializando essa demanda deles,
porque isso aí enriquece a nossa argumentação do impacto, né, da dissertação, do projeto de pesquisa, né? A gente, se tiver isso só de uma conversa, para nós, para fim de avaliação do programa, enfraquece, porque eu estou dizendo que sim, né, lá nos relatórios da CAPES, eu posso dizer que tem essa parceria, mas não tem nada comprovando ela em anexo, né? Então, pensar nesse convênio. Então, eu acho que para o seu projeto seria muito importante você fazer essa etapa de mapear as principais abordagens tecnológicas que você coloca no tempo futuro. Eu acho que para o projeto isso já tem que estar estabelecido, né? Quais são as formas de fazer isso, né? Quais vamos dizer assim, quais as ferramentas que estão disponíveis aí, abertas, fechadas, de tal sorte que você consiga mostrar que você está propondo uma contribuição em cima do que existe, né? Então, você precisa mapear, né? E aí, nesse mapeamento, identificar esse problema concreto aí com um dos três aspectos. Já vocês colocaram que o aspecto do monitoramento, da fiscalização, né, da polícia, que seria o mais que vocês estão enxergando aí com prioridade, né? Eu iria destacar que esse tipo de, vamos dizer assim, de tecnologia aí que o Igor está propondo, ela tem um espaço grande para fins que você colocou ali de monitoramento e comprovação de serviços ambientais, principalmente para a questão do carbono, né? E outra ferramenta importante institucional que está sendo colocada em prática agora pelo governo federal é a operacionalização da CRA, do Certificado de Reserva Ambiental. Isso no Rio de Janeiro foram lançadas as primeiras CRAs lá pelo governo federal, que é o seguinte: o produtor rural que tem excedente de reserva legal, ele pode ter um contrato, que é essa CRA, vendendo ou alugando, vamos dizer assim, esse excedente para alguém que tem déficit, né? Então, isso vai gerar o quê? Já vai gerar um serviço de validação. Normalmente vai ser via, lá no Rio de Janeiro, e a Secretaria Ambiental lá do Rio de Janeiro que está organizando isso, mas com certeza nenhuma secretaria, né, consegue fazer isso sozinha, ela vai ter os fornecedores disso, né? Então, eu acho que isso aí tem muito espaço para crédito de carbono, que aí não seria só indicar essas ocorrências, mas indicar no tempo a acumulação, né, a geração da, da área de proteção gerando crédito de carbono, né? E no caso da CRA não é o acréscimo, é o que já existe, né? Então, eu acho que se você pensar para fins futuros aí de negócio, eu acho que iria mais nessa direção, porque a polícia militar ela faz parte do governo, vai ter uma licitação, aí muitas vezes, né, são soluções lá de grandes empresas, coisas desse jeito, né, que é feito lá pelo governo e tal, que eles gastam milhões e milhões, né, para contratar esse serviço. E só para terminar, isso aí está aí a questão da tokenização. Se você consegue mostrar que teve o acréscimo, teve a preservação, você pode tokenizar e um hectare, uma área, por exemplo, uma tonelada de mitigação de gás de efeito estufa, você pode tokenizar e vender, ratear isso, né? Então, isso aí, para você pensar em termos de negócio, é interessante. Mas só para terminar, Igor, eu acho que é importante o seguinte: toda a solução tecnológica ela é válida, né? Mas, assim, isso é a minha opinião, né? O aspecto central dela, para ser adotada,
é a credibilidade. Então, você pode ter a melhor solução aí de IA, de plataforma, o que quer que seja. Se você não tiver uma forma de garantir a credibilidade de qualquer um desses itens aí, ou para fiscalização, ou serviço para o produtor rural comprovar, né, tentar evitar uma penalização, ou crédito de carbono, ou CRAU, qualquer coisa que você pensa nesse aspecto aí dos serviços ambientais ou da fiscalização ambiental. É a credibilidade, ou seja, quem é que está chancelando isso que você está dizendo que está acontecendo. E aí nisso entra a questão das certificações, né? Então essas NGOs, né, essas ONGs, Amazon Forest e outras, são ONGs internacionais, e o que elas vendem? Elas não vendem a tecnologia. É claro que ela precisa ter a tecnologia para prestar o serviço, mas ela vende a credibilidade dela. Então, isso você tem que pensar isso, se você quiser transformar isso num produto, né, numa startup, é com quem que você vai estar junto. O Igor pode ter a melhor plataforma do mundo, mas, né, como que você vai garantir que isso realmente é o que você está falando, né? E aí, se tem credibilidade, o produtor rural aceita pagar, né? Ou seja, isso aí vira negócio, né? Você tem a credibilidade, tem alguém que vai comprar aquilo que você está ofertando. E aí, para finalizar, eu acho que essa questão dos convênios, das parcerias, né? É importante ter essa plataforma, por exemplo, vinculada ao FR, com uma patente, eu não sei como é que funcionaria, você pode comercializar ou não, porque se você está junto com uma universidade, um laboratório como o do professor Normandes, com uma parceria com a Polícia Militar Ambiental, né, ou como o caso de alunos nossos que faz hoje em dia serviço, né, de avaliação, peritagem ambiental, que já trabalharam com o Ministério Público, então isso aí gera credibilidade, a gente está vendendo credibilidade, não está vendendo software, imagem de satélite, está vendendo credibilidade. Só é importante até para você pensar, viu, Igor? Mas seria isso, eu passo a palavra aí final para o professor Normandes, para o Igor, para a gente finalizar. Perfeito, eu acho que as considerações as dúvidas do César foram muito interessantes, porque acho que ajudou a clarear, inclusive, algumas questões que eu acho que nós temos que avançar, e também as colocações do Luiz são muito pertinentes, na minha opinião, Igor. Pensar, dar um enfoque para uma construção desse projeto, ter um recorte mais específico neste momento, acho que isso é fundamental, ter esse caráter acadêmico de um problema a ser resolvido. A questão da parceria eu acho muito importante, apesar de saber que a gente tem algumas dificuldades burocráticas com relação a isso, né? Mas pensar num modelo muito leve de associação formal com a polícia, e acho que eu posso verificar isso junto com o comandante Renato, lá aqui da 2ª Companhia, como a gente pode viabilizar, acho que isso não vai ser tão problemático assim. E eu acho que o último ponto aí que o Luiz colocou é fundamental, pensando nessa transferência de know-how, em que você leva um conhecimento e que você pode transformar isso num produto de negócio. A credibilidade, acho que isso que foi colocado é fundamental. Concordo em gênero, número e grau com o Luiz. Não adianta você ter a melhor solução, a coisa mais linda do planeta, se isso não tem credibilidade, não tem um lastro que mostre que é uma segurança, além de técnica, jurídica também, do que está fazendo, as pessoas não vão investir R$1 na solução. Acho que isso é bem interessante. Talvez possa ser um elemento em que a gente possa trabalhar, Igor, dentro da dissertação, construindo esse cenário. Acho que isso é importante, né? A gente mostrar isso no teu projeto, na sua dissertação, esse cenário que o Luiz pincelou aí para nós, tá bom? Mas é isso. Obrigado, gente, pelas contribuições. Quer falar alguma coisa, Igor?
Não, só quero agradecer, né, todas as orientações, né, anotei algumas. Agradecer a presença, né, de todos os discentes também aqui presentes. Agradecer ao professor Normandes, né, meu orientador, e é isso. Excelente, agradeço aí o César por participar, prazer aí em conhecê-lo, e agradecer a todos os participantes, professor Normandes, uma boa noite, um bom final de semana. Até mais.